Este debate da atualidade sobre a Carris, que suscitámos para hoje, foi motivado pela situação na qual a empresa se encontra e também, deixe-me dizer-vos, e tenho pena que não esteja cá hoje o Sr. Vice-Presidente responsável pelo Pelouro, pela forma leviana como o Sr. Vice-Presidente da Câmara, Ana Coreta Correia, respondeu às questões que lhe coloquei durante a sessão da informação escrita do Sr. Presidente. A Carris, nos últimos anos, devido às políticas do Partido Socialista e atualmente do Partido Social Democrata, tem sido alvo de uma gestão errática que tem visto agudizar a relação com os seus trabalhadores. Aliás, quando confrontado por mim da razão pela qual a Comissão de Trabalhadores nos últimos anos não ter sido recebida, nem responderem aos pedidos de reunião, o Vice-Presidente mentiu, ignorando os esforços destes em debater as questões laborais com a tutela. Hoje mesmo, o Sr. Presidente da Câmara, Carlos Moedas, relativamente ao que se passou ontem com o apagão, referiu-se, e bem, à Polícia Municipal, aos técnicos da Proteção Civil, aos bombeiros, sapadores e voluntários, mas omitiu os trabalhadores da Carris, tendo corrigido mais tarde numa intervenção que fez na comunicação social, mas numa primeira fase, inclusive, omitiu. Trabalhadores esses da Carris que ontem asseguraram com enormes dificuldades o transporte de milhares de lisboetas e não só para as suas casas. Temos conhecimento que, devido às circunstâncias, houve insultos e empurrões de pessoas que queriam entrar nas composições porque, de facto, os autocarros iam completamente cheios e não foi possível ajustar a operação face ao enorme fluxo que se gerou. Eu queria agora começar por dizer o seguinte. No início deste ano, referi-me aqui aos tiros que acertaram em 4 autocarros da Carris no dia 31 de dezembro, pelas 4 da tarde, e que, mais uma vez, de forma leviana e trocista, o Sr. Vice-Presidente respondeu que não tinha conhecimento. Neste momento, já agora, queria dar-vos nota disto mesmo. Neste momento, todas as áreas têm uma visão negativa e sentem que estão piores aos dias de hoje do que há 10 anos, com especial incidência nas áreas do tráfego, motoristas, guarda-freios e oficinal, como é o caso de mecânicos, entre outros. Esta realidade pode-se observar através do inquérito interno sobre o clima organizacional da Carris em 2023, que demonstrou 40% de satisfação, quando o expectável seria no mínimo 70% de satisfação. Temos também informação que nos últimos 3 anos houve um êxodo de tripulantes essenciais para manter o serviço com qualidade. Não obstante as entradas que aconteceram, estas não suprimiram as necessidades da empresa, exceto nos Jobs for the Boys, que fazem com que nos últimos anos tivessem entrado cerca de 30 quadros técnicos da empresa ligados ao PSD. Expliquem então porque é que temos tido inúmeras demissões desde 2022, que até agora totalizam 240, em 489 saídas de trabalhadores. No final de 2024, a empresa tinha cerca de 122 trabalhadores, menos 122 trabalhadores do que em 2021, quando se iniciou esta gestão. E o que é que a empresa tem feito para tornar mais atrativa esta área tão essencial que são os tripulantes? Há uma falta de reforço em áreas críticas, como são os tripulantes e as oficinas. Durante o período do Partido Socialista já se verificava o declínio, mas agora com o PSD ainda se acentuou mais. A redução da velocidade comercial e incumprimento dos horários é uma realidade constante. Temos estado atentos às greves e ao que é exigido pelos trabalhadores em termos remuneratórios. Temos estado atentos aos horários de trabalho e que logo no mês de janeiro deste ano já se observava que a empresa não estava a cumprir com o acordado.
Este Executivo e esta Administração preferem manter o caminho do confronto com os trabalhadores a promover mais um ano de greves que penalizam os mesmos, mas sobretudo os utentes da Carris, que pagam e tanto precisam da empresa para a sua vida pessoal e profissional. A proposta que fizemos e que a Câmara depois copiou para que no âmbito do arrendamento acessível houvesse cotas para os setores estratégicos da cidade de Lisboa, educação, os professores, saúde, médicos e enfermeiros e segurança, agentes de autoridade, sugerimos agora que também sejam considerados os transportes. Aliás, tal como se viu ontem, a importância dos transportes públicos para a fluidez do tráfego na cidade e para os seus habitantes. Outra situação que temos vindo a questionar. Foi ou não detectada legionela nas instalações da Carris em 2023, com o maior foco na estação da Mosgueira Alta de Lisboa? A informação que temos é que foi. E, no entanto, ocultaram. Queremos saber, quando fazem análises e se observam agentes patogénicos, a empresa informa os trabalhadores da sua exposição. E, se sim, em que moldes? A empresa tem certificação de segurança, mas a realidade é que, após saber que tem nos autocarros elétricos cadeiras que provocam danos musculoesqueléticos, a realidade é que a higiene e segurança no trabalho nada fez e a empresa descarta-se do problema, deixando os trabalhadores expostos às doenças profissionais. E isto, meus senhores, pode levar à perda da certificação. E quanto às horas extra? Atualmente a empresa tem um enorme número de horas extra para garantir o serviço público. Todos os dias faltam dezenas de motoristas nos circuitos que são suprimidos com horas extras. Isto leva a que a lei das 200 horas não esteja a ser cumprida, havendo dezenas de trabalhadores diariamente em exaustão e pondo em risco os próprios trabalhadores e utentes. Como é que temos uma empresa de serviço público que depende do trabalho extraordinário de forma estrutural? E quanto à manutenção? Em 2020 e 2024, entre 2020 e 2024, a manutenção de 148 autocarros foram gastos mais de 9 milhões de euros com uma empresa externa. E ainda assim, os veículos andam sistematicamente avariados, sendo que são quase sempre as mesmas as avarias reportadas. Porquê é que, tendo a Carris incorporada a Carris Bus, não estão estes trabalhadores a tratar do problema com custos mais baixos e eficiência? E na mobilidade? É notório que a mobilidade na cidade se tem vindo a deteriorar, não só com as inúmeras obras em curso na cidade e mau planeamento, mas sobretudo com a supressão das faixas de rodagem para criar ciclovias, o que tem gerado inúmeros constrangimentos. E agora queria também dar-vos nota do seguinte. Perguntei recentemente ao Sr. Vice-Presidente, portanto, precisamente também na informação escrita, porque é que a Carris baixou os custos com a limpeza dos veículos. Tal significa que os utentes estão sujeitos à sujidade, conforme se pode comprovar. Este tipo de assentos, com esta característica, permite realmente que a sujidade se mantenha. É suposto, e tenho outras imagens, depois para quem quiser eu posso expor. É suposto os utentes pagarem e serem supostos a esta sujidade. Duas últimas questões. O Sr. Vice-Presidente, mal preparado e inclusive incompetente, riu-se de eu ter questionado quanto ao facto de ter adquirido novos elétricos que, numa situação de chuva ou de existir água nos carris, não poder circular a mais de 15 km por hora, sob pena de prejudicar a composição. Ora, portanto, apresento aqui a imagem que diz exatamente isto: reduzir a velocidade quando encontrar água acima do carril durante o serviço, 15 km por hora. Finalmente, o trajeto elétrico 28, icónico por ir dos Prazeres à Graça. Uma importante fonte de receita para a empresa pelo número de turistas e não só que transporta. Desde o último semestre de 2024 está encurtada do Martim Muniz ao Largo do Camões, no modo elétrico, funcionando em transbordo com o modo autocarro do Camões aos Prazeres, devido à repavimentação da Calçada da Estrela. Esta obra terminou há cerca de um mês, tendo sido aberta ao trânsito rodoviário. No entanto, o elétrico continua a não poder circular porque há uma goma de borracha
da marca Bostitch, que ladeia os Carris e está em falta em alguns troços da via e, ao que consta, se deve uma desarticulação entre o empreiteiro e a empresa que o coloca. Por isso, todos os dias, o empreiteiro e a empresa todos os dias, os utilizadores do 28 são obrigados a efetuar transbordos constantes que, ainda por cima, não estão coordenados porque há 10 elétricos e apenas 3 minibuses para estes transbordos, com enorme desgaste para quem trabalha nesta linha. Muito mais haveria a dizer e a seu tempo será exposto. A Câmara de Lisboa tem sido um desastre na Carris e a impreparação e incompetência do pelouro dos transportes na pessoa da Ana Coreta Correia está à vista. Muito obrigado. Eu precisamente guardei estes últimos 2 minutos da minha intervenção e para dizer exatamente aquilo que acho que é importante nesta altura. É que nem de propósito nós suscitamos este debate, nem de propósito, às vezes são coisas que acontecem, são infelizes coincidências ou felizes coincidências. O que é certo é que, quando pedimos este debate sobre a Carris, foi exatamente no sentido de dizer o trabalho extraordinário que os motoristas e as pessoas que trabalham nas oficinas da Carris fazem. E, portanto, é para eles, senhores deputados do PSD e do CDS, que eu falo, não é para vós, compreendam, peço imensa desculpa, mas não é para vós que eu falo exatamente para os lisboetas e falo precisamente para os trabalhadores da Carris. E, portanto, saudá-los naturalmente, mais uma vez, pelo seu desempenho, que é diário, não foi só de ontem foi só comprovadamente demonstrado a sua capacidade. Gostava também de dizer o seguinte: eu tinha aqui previsto, e já fizemos junto da 8ª Comissão, do Sr. Presidente da 8ª Comissão, requerimentos para, precisamente, não só, porque mais do que propriamente falar com a administração, que isso eu deixo para o CDS e deixo para o PSD, mas mais do que isso nós queremos é falar com os trabalhadores e queremos visitar os centros da Carris. E esse é que nós queremos ver. E, portanto, eu já tinha feito esse pedido por escrito ao senhor Presidente da 8ª Comissão. Quero dizer-vos ainda que, e reforço isto, há um problema de facto que esta administração e que a Câmara não conseguiu resolver relativamente às horas extraordinárias. Não conseguiu a Câmara resolver um problema que tem que ver com os borlistas, que são muitíssimos, que entram nos nossos autocarros e que não pagam. E, portanto, há um problema naturalmente também com os salários, que, apesar daquilo que foi aqui dito, não está resolvido. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu gostava, de facto, de poder ter feito as perguntas dali, mas realmente, como não há luz, não consigo ler. Por isso tenho que vir aqui, passo a vida a queixar-me disto. De facto, é complicado. Bem, concretamente, nós temos algumas questões, Sra. Vereadora, a fazer, e desde logo, porque isso transparece da proposta, portanto é claro quanto a isso, que o coeficiente é que consideraram para cálculo do valor, portanto, patrimonial tributário. Depois, gostávamos também de saber porque é que fizeram a depreciação, portanto, como habitação social, igual a 30%. Esta depreciação não está já implícita na definição dos coeficientes legais para afetação, localização, qualidade, conforto e vetustez? Portanto, esta é outra questão. Depois, há aqui um outro aspecto que eu também gostava de perceber. Independentemente do esforço que foi feito de regularização, que é este. Portanto, nós vamos aqui calcular o valor do terreno e vamos calcular o valor do imóvel. E a determinada altura, dos imóveis que, entanto, estão construídos, nós não sabemos, portanto, nisto tudo, quem é que pagou as infraestruturas. Foram, na altura, as pessoas ou foi a Câmara? Outra situação que se põe aqui é, vamos calcular portanto, a possibilidade de um arrendamento, mas não é dito quantos anos é que vamos ter de arrendamento, e acho que isso era importante, mais ou menos, dizer que o tempo que demora. Portanto, são estas as perguntas para já que eu lhe queria fazer. Muito obrigado.